Que bom estar aqui para ministrar a palavra do Senhor. O Senhor me deu uma palavra tremenda nesse dia para trazer aqui para a igreja. E é uma honra, sempre é uma alegria, sempre é um privilégio. Eu sou daquelas pessoas que gostam de fazer a obra de Deus, né? Daqueles que foram chamados e falam, eis-me aqui, Senhor, e realmente amam aquilo que faz, né? A palavra está em 2 Crônicas, capítulo 16. É uma mensagem muito importante para os nossos dias de hoje. É uma mensagem muito importante para aquilo que a gente tem vivido. E é uma palavra que foi escrita há muitos anos atrás, mas ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, diz a Bíblia, né? Mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Que ela vai na divisão da alma e do espírito. Na nossa alma e no nosso espírito. Das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações. Louvado seja Deus. Essa é a palavra de Deus. Diz assim, 2 Crônicas, capítulo 16, no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, feriram a Ijon e a Dan e a Abel-Mainha, todas as cidades, as munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá e eles levaram as pedras de Ramá, a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o profeta, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios, um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o profeta e lançou-o na casa do tronco, na prisão, porque disso grandemente se alterou contra ele, também Asa. No mesmo tempo oprimiu alguns do povo, e eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado. 3 anos depois, disso aqui. Grande por extremo era a sua enfermidade, contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes os médicos. Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo deitado na cama, que se encheram de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem dessa noite, Quero orar. Senhor, continua, Pai, a tua obra, Senhor, na nossa vida. Que nós possamos ser, Senhor, agradáveis diante dos seus olhos. Que nós possamos ser achados, meu Senhor, conforme o Senhor nos chamou e não conforme a nossa própria vontade, meu Deus. Senhor da glória, abençoa que nós possamos entender a tua palavra, meu Pai, e praticá-la, meu Senhor, porque diz a Bíblia, Senhor, que não adianta ouvirmos e não colocarmos em prática, Senhor. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ah, Deus, vai no profundo, no oculto dos nossos corações, meu Senhor. Estabelece a sua vontade, o seu querer. Brada sobre nós, meu Senhor. Joga por terra toda barreira, todo impedimento. Tudo, meu Senhor, que vem para atrapalhar a sua obra, a sua palavra, Senhor. Cai por terra agora, em nome de Jesus.
que o Senhor nos cubra com o teu sangue, que o Senhor nos sustente, nos ajude. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é muito tremenda, irmãos. Eu vou explicar para você quem era o rei Asa, só para você entender o contexto e você ver o final de um homem que foi chamado, né, por Deus para ser um rei, para ser um adorador, para ser uma pessoa que agradasse ao Senhor. Irmão, ninguém é chamado por Deus para acabar, né, destruído. Ninguém é chamado por Deus para acabar, né, fora dos princípios e dos propósitos. Não, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. A palavra diz que Jesus falou isso, né? Meu Pai trabalha até agora. João 4. E ele fala, né, que ele foi chamado para isso, para fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. É para isso que a gente foi chamado. E a gente vê o rei Asa, irmão, ele no início ali do reinado, né? Ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Está escrito isso no capítulo 14. Segundo Crônicas, capítulo 14, diz que o rei Asa reinou e no início ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus. Aí ele tirou todas as idolatrias, ele trabalhou ali, ele fez uma grande obra. A palavra diz que ele renovou o pacto com Deus, que estava quebrado, né? Asa foi um bom rei, ele começou bem, ele começou sendo um adorador, ele começou fazendo o que era certo, ele começou sendo obediente, ele começou cumprindo o querer, a vontade do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor falou com ele um dia: Asa, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharás, porém se o deixardes, ele vos deixará. O Senhor mandou dizer isso para Asa no capítulo 15. No capítulo 14 a gente vê Asa governando, fazendo o que era bom, o que era reto, tirando a idolatria, fazendo tudo certo. Já no capítulo 15 você já vê Deus começando a falar com ele: Asa, se você for com Deus, se você honrar a Deus, se você estiver comigo, eu estarei com você. Em todo o tempo, vou te ajudar, vou te guiar, vou te fortalecer, vou direcionar, vou te falar estratégias. Mas se você me deixar, eu vou te deixar, irmão. A palavra diz que Deus nunca vai nos desamparar. Mas se a gente abandonar o Senhor, irmão, o que o Senhor pode fazer? O Senhor não obriga a gente a nada. O Senhor nos chamou, Ele tem um propósito, Ele tem amor pela nossa vida. O Senhor, a gente tem uma aliança com Deus para que a gente dê fruto. Mas se a gente abandona, se a gente deixa, irmão, aí tem o que fazer, né? O que o Senhor vai fazer? A Bíblia diz no capítulo 16, que é onde a gente quer falar hoje, onde o Senhor trouxe para a nossa vida aqui, que o rei Asa, que ele era rei do povo de Judá. Aqui o povo de Deus estava já dividido. Não sei se você sabe, se todo mundo sabe, o povo de Deus era constituído de 12 tribos, e era um só povo, era um só Deus, era um só, né, Senhor, era um só, uma só mão para a batalha, irmão, era assim. No reinado de Saul, no reinado de Davi, no reinado de Salomão. Porém, quando Salomão começa a pecar, começa a fazer algumas coisas que não agradavam ao Senhor, uma delas foi fazer aliança com muitas mulheres, com muitos reinos, né? Salomão, ele teve muitas mulheres, a palavra diz que ele teve muitas concubinas, muitas mulheres, e o que fez com que corrompesse o coração de Salomão. Então Deus, ele deu uma advertência, ele falou assim: olha, a partir de agora o reino será dividido. E Roboão, que era filho de Salomão, fica como parte do reinado, né? E outra pessoa fica com outra parte, Jeroboão fica com outra parte do reinado. Das tribos, eram as tribos, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, enfim, irmão, eu quero chegar aqui. Nessa fase aqui que o rei Asa governa, o povo já estava dividido. Existia o reino do norte, que era chamado de Israel, e existia o reino do sul, que era chamado de Judá. O povo de Judá, irmão. Asa era o rei de Judá. E Baasa, né, esse nome aqui, era o rei de Israel. Israel, irmão, não teve nenhum rei. O povo de Israel, as 10 tribos que estavam ali constituindo o povo de Israel, não teve nenhum rei que obedeceu a Deus, que andou conforme a vontade do Senhor. Já no povo de Judá, que eram só 2 tribos, a gente via poucos, mas existiam reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. A gente vê alguns reis, irmãos, como Ezequias, como Josafá, uma parte do reinado do rei Asa.
Então, no reino do norte, eles fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. Era o mesmo Deus, mas eles queriam seguir a outros deuses, seguir conforme os outros povos. Irmão, não adianta, eu falo sempre aqui na igreja, não adianta você estar dentro da igreja. O seu coração tem que estar no Senhor e o Senhor em você. Não adianta estar em um lugar. Não é o lugar, não é a posição. É como está o nosso coração. Por isso que o Senhor fala, filho meu, dá-me o seu coração. Me dá o seu coração. Eu quero o coração do povo. O Senhor está sempre pedindo. Então a palavra, irmão, diz que o rei, né, os reinos do norte, como estava dizendo, eles não queriam. Eles eram reis que eles só queriam fazer o que as outras nações faziam. E todas as vezes que nós, como povo de Deus, tentarmos imitar o que o sistema do mundo está propondo, nós vamos sair do propósito, irmão. Porque o sistema quer te levar para longe de Deus. O sistema quer te levar para pecar contra o Senhor. O sistema, quando eu digo sistema, eu não estou falando de um governo. Eu estou falando do sistema que governa o mundo em qualquer lugar, em qualquer país. O sistema vai sempre tentar levar você para longe de Deus, para longe da moralidade, para longe das coisas que são corretas. E a palavra vai sempre tentar te trazer para o centro da vontade de Deus. A palavra vai sempre tentar te trazer para aquilo que o Senhor quer na sua vida, para a salvação da sua alma, da sua casa, da sua família. E o reino do norte, voltando aqui, eles queriam seguir o sistema, irmão. Então não tinha um rei que governasse conforme a vontade de Deus. Porém, o reino de Judá, como eu disse no início aqui, tinham alguns reis, né, que fizeram, como diz aqui, o que era bom e reto, aos olhos do Senhor, obedeceram, foram tementes, tentaram trazer um povo para perto de Deus, que é um rei, irmão, é alguém que está numa posição que as pessoas olham para ele e elas seguem aquela pessoa. Todas as vezes que Deus te colocar numa posição de destaque, vão ter pessoas que vão te olhar e te seguir. Então, se você faz o que é mal, tem pessoas te olhando e te seguindo, fazendo o que é mal. Se você faz o que é bom aos olhos do Senhor, tem pessoas te observando e vão fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Você é referência. Eu sou referência. Então, por mais que nós sejamos falhos, por mais que muitas vezes a gente erre, nós não somos perfeitos, mas que nós possamos sempre levar as pessoas para perto de Deus, para perto da vontade do Senhor. E a palavra diz então que Asa, quando o rei Israel vem, né, contra ali eles, o rei Asa, ao invés de falar com Deus, ao invés de orar, ao invés de buscar o Senhor, como ele já tinha feito umas outras vezes, ao invés de fazer a vontade do Senhor, ele faz o quê? Eu vou chamar o rei da Síria. A Síria, irmão, se você não sabe, era um exército inimigo. Sempre tiveram exércitos inimigos durante todo o povo, né? Durante toda a jornada do povo de Deus. E continua hoje. Hoje também tem pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Tem pessoas que são inimigas de Deus, irmãos. Por isso a gente tem que saber para onde nós estamos olhando, em quem nós estamos firmados, aonde nós estamos, né? Para onde nós estamos sendo guiados. Para onde a sua família, você está levando a sua família. Então o rei Asa, ele ao invés de buscar o Senhor, de se prostrar diante do Senhor, de orar, clamar, ele vai buscar o quê? O rei da Síria. Ah, o rei da Síria, ele fala com um rei lá, né, que chamava Ben-Hadad. Ô Ben-Hadad, deixa eu te falar uma coisa. Você vai agora e ataca lá o Baasa, o rei de Israel. Peleja contra ele. Faz alguma coisa lá. Vamos nos unir. Vamos fazer uma aliança. Eu estou precisando de ajuda. Irmão, não tem aliança quando não tem o mesmo propósito. Entenda uma coisa. Você só pode ter alianças com pessoas, né? Com alguma coisa. Você só pode se aliançar se você tiver a mesma visão que isso aí. Se um olha para o norte, um olha para o sul, não tem como ter aliança, não há concordância. No livro de Amós diz assim, olha, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não anda, onde não há concordância, não tem união. Aonde não há concordância de pensamento, daquilo que você tem para a sua vida, não tem como ter aliança, unidade, concordância. Então a palavra diz que o rei Asa, ele fala, aliança há entre mim e ti. O rei Asa, rei de Judá, fala isso com o rei da Síria. Existe uma aliança entre eu e você. Quem disse? Quem disse que há aliança entre você e o inimigo?
está na igreja, não. Eu estou dizendo que é contra princípios bíblicos. Não tem como ter aliança. Você só tem como ter aliança com pessoas que têm princípios parecidos com os seus, que têm pensamentos parecidos com os seus de propósito de vida. Eu não digo pensamentos de opinião, tá, irmão? A gente está até dentro da casa da gente, nós temos opiniões diferentes. E isso é normal, é salutar, não faz mal, desde que não atrapalhe o propósito de Deus. Mas aqui, nesse caso, ele fala a aliança entre mim e você. Eu vou te enviar a prata e o ouro do templo, e você vai e aniquila a sua aliança com o rei de Israel. Vai lá. Sabe o que o rei Asa fez, irmão? Ele pegou o tesouro do templo, a prata e o ouro que era da casa de Deus, e enviou para o rei de Israel, o rei da Síria, o rei inimigo. Muito grave, irmão. Pegar algo que era santo e enviar para um profano. Pegar algo que era consagrado a Deus e enviar para onde, irmãos, tinha outros tipos de deuses, idolatrias e tantas outras coisas. Ele fez essas coisas graves, né? Pegou o tesouro, está escrito aqui no versículo 2, tirou a asa, a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou para o rei da Síria e falou: agora vai lá e acaba com a sua aliança com o rei de Israel. Há um perigo, irmão, grande, quando você pega o que é santo e mistura com o que é profano. Há um perigo grande quando você pega aquilo que o Senhor te deu, as preciosidades que o Senhor colocou nas suas mãos, e você entrega para qualquer pessoa. Cuidado, irmão. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda aquilo que o Senhor te deu. Guarda o seu coração, guarda a sua vida, guarda a sua integridade, guarda a sua renúncia, guarda, irmão. Não importa se ninguém está guardando, eu tenho que guardar, você tem que guardar, porque um dia Jesus vai voltar. E o dia que Jesus voltar, irmão, o que você tem, para quem será? Porque um dia o Senhor vai voltar. E quando Jesus vier buscar a igreja, irmão, buscar o seu povo, se você não tiver encontrado, né, se você não for encontrado como Deus quer, você e eu, nós não subimos. Tem que estar do jeito que o Senhor quer. Tem que estar andando retamente diante do altar de Deus. Sabe o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Que não adianta começar bem. Se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Não adianta começar dando passos largos, feliz da vida, alegre, saltitante, empolgação, e no meio do caminho você se afastar, se desviar do propósito de Deus. Vai ter sido tudo em vão. Porque a palavra é clara, irmão, é o que perseverar até o fim. Existe uma linha de chegada. E se não for até a linha de chegada, você não adianta, você não ganhou a corrida. Você precisa cumprir a trajetória. Você precisa concluir aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Mesmo que você vai se arrastando, irmão. Mesmo que você fale: Deus, eu não estou aguentando, eu estou já me arrastando. Irmãos, imagina, eu gosto de falar disso. E o Senhor me trouxe a lembrança, eu vou falar de novo. Já falei outras vezes. Uma corrida, quem gosta de correr aí, né? Tem pessoas que gostam de correr, irmão. Uma corrida, existe um lugar de largada e existe um lugar de chegada. E no meio disso tem um caminho, tem uma estrada, tem algo para ser trilhado e seguido ali. No meio desse caminho tem gente, eu gosto de falar isso porque é muito claro e isso tem muito a ver com a palavra de Deus. É um parâmetro assim tremendo. Dá para comparar e você entender como é servir ao Senhor, estar na presença, caminhar no propósito. Todas as pessoas que se inscrevem naquela corrida, a maioria delas pelo menos, porque tem que fazer uma inscrição, tem que falar: eis-me aqui, tem que falar: eu estou disposto, eu estou disponível. Para servir a Deus é do mesmo jeito, você tem que falar: eu estou disposto, Senhor, eis-me aqui. Porque Deus te chama, a Bíblia diz: não fostes vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e eu vos nomeei para você ir e dar fruto. Só que você tem que falar igual a Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor. E aí você começa a corrida, como aquele pessoal se inscreve e começa ali a corrida. Dá a largada. 1, 2, 3 e vai. Começa. E você começa a sua trajetória com Cristo, irmão. Tem pessoas que começam uma oração
Imagina a corrida, tem gente que vai, já acelera nos primeiros passos ali, começa a correr para deixar todo mundo para trás. Olha para trás, está tão longe, eu estou lá na frente. Estou falando da corrida, vou voltar para aqui para você entender da obra, da sua vida em Deus. E a pessoa começa rápido, chega um momento da corrida que ela está... Não estou aguentando, preciso de água, preciso descansar, preciso sentar. Só que não dá para sentar, não dá para parar. Mesmo que seja devagarzinho, ela tem que continuar. Não pode parar, irmão. Se a pessoa parar para descansar, ela vai perder. E aqui, na presença de Deus, eu não falo de igreja nem de ministério, eu estou falando você em Cristo. É assim, você começa a caminhar, foi dada a largada, tem uma vida nova, tem uma nova trajetória. Tudo o Senhor vai te ensinar, te capacitar e você vai. Está correndo. Não adianta começar rápido, começar acelerado, desesperado, porque tem uma hora que você vai cansar, todo mundo cansa. Cansam os que foram devagar, cansam os que foram andando, cansam os que foram correndo. Todo mundo uma hora vai cansar, irmão. Mas na hora que você cansar, você não pode parar. Você tem que descansar mas descansar caminhando, irmão. Não dá para parar, cruzar os braços e falar, agora eu vou ficar aqui de férias. Não estou falando férias de viagem, férias de ficar na presença de Deus. E agora eu vou fazer o que eu quero, vou ficar uns 3 anos assim. Depois eu volto. Não pode, irmão. Porque se nesses 3 anos que você decide parar, nesses 5 meses que você decide estacionar, nesses 2 dias que você fala, não quero mais, se Jesus voltar, irmão, o que será de nós? Não é por medo que a gente serve a Deus, de jeito nenhum, é por amor. Porque o preço foi pago, foi alto pela nossa vida, foi um preço de cruz, preço de sangue. Foi derramado por mim, por você, que somos falhos e pecadores. E mesmo assim Ele nos amou primeiro. Ele falou, eu vou. E Ele cumpriu o chamado, o ministério. E Ele falou, está consumado. Ou seja, está pago. O diabo não terá mais domínio sobre nós. Aleluia. As portas do inferno não prevalecem mais contra a nossa vida. Porque Jesus foi na cruz por mim e por você. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus paga esse preço. E a gente tem que continuar. Porque uma hora Ele vai voltar. E a Bíblia diz para perseverar, prosseguir. Volta para a nossa corrida aqui. E aí a pessoa está... E tem outros que eles vão bem devagarzinho, né? Quase não sai do lugar. Mas está indo, irmão. Aí tem outro que está lá na frente, o outro está aqui, mas está indo, não para. Firmes e constantes e abundantes, é isso. Não está mandando a gente ser acelerado. A palavra diz para a gente ser firme e constante. E pastor, por que você está falando isso? Porque eu vou te falar do rei Asa. E o rei Asa é um exemplo de que não adianta começar bem e acabar mal. Porque senão acaba mal de verdade para nós. E a palavra então vai dizer que a gente precisa ser firme, constante, prosseguir, perseverar, não desistir, não ter medo, porque Ele está conosco. E vamos lá. Tem horas que, louvado seja Deus, tem horas que você vai se cansar, mesmo, como eu estava dizendo. Às vezes se frustrar, porque você vai olhar outro lá na sua frente, isso na corrida, tá? Aí você vai pensar assim, nossa, eu não vou chegar. Não tem condição, eu não tenho estrutura para chegar na linha de chegada. Eu não tenho estrutura, não, isso não é para mim. Irmão, é para você. Se você se alistou, vai até o fim. Se você começou, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, que é o nosso Deus, Ele é fiel para concluir. Mas você precisa fazer a sua parte. Pastor, qual é a minha parte? Minha parte é servir com amor. É saber que Ele é o Senhor. O que o Senhor falou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Saber que você tem que amar Ele acima de tudo. Quando você entrega seu coração e ama o Senhor acima de tudo, irmão, mais Ele fará. Diz lá Mateus 6,33, se não falha minha memória, buscar o Senhor, né? Buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Então buscar o reino de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele tem para a sua vida, e tudo que você precisa e for essencial para a sua vida, Deus acrescentará. É a palavra. A palavra
eu cheguei. Eu fui até o fim, eu consegui. Tem pessoas que elas vão quase se arrastando no final, porque elas não aguentam mais. Mas elas vão chegar, irmão. É isso que a gente precisa. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja cansativo, mesmo que às vezes você se frustre com algumas coisas, não desista. Há uma linha de chegada para você passar, irmão. Há uma recompensa para a sua vida, para a minha vida, para o seu trabalho, para servir a Deus. Eu não sirvo a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele faz, desculpa, eu sirvo pelo que Ele é. Mas Ele fará muitas coisas por nós, essa é a verdade. Ele fará grandes coisas, irmãos, Ele fará, sempre fará grandes coisas. Então quando você fala, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro Ele pelo que Ele é. Amém, é isso. Mas Ele fará grandes coisas. E a Bíblia diz, irmão, que veio um profeta, voltando agora para o rei Asa, para você entender o que Deus quer falar com você hoje, comigo. Naquele tempo, no mesmo tempo em que ele vem e fala com o rei da Síria, o profeta vem e fala com ele. Quem era o profeta? O profeta era um homem de Deus. O profeta era alguém que falava a verdade. O profeta era alguém que não deixava a pessoa ir pelo caminho tortuoso. É também considerado na Bíblia uma pessoa também que faz assim, esse papel, é uma atalaia. Esses dias eu estava explicando para as meninas, para as minhas filhas. A gente viu, não sei se era um filme que a gente estava assistindo, não me lembro agora. Mas tinha lá, foi Reis. Está passando a série Reis, né? E teve um momento que a gente estava assistindo em algum dia. Eu não consigo assistir todos os dias, mas quando dá eu assisto. Que estava, se tocou a trombeta. Foi isso. Quando tocou a trombeta, aí eu falei do Atalaia lá em casa para elas. Olha essa trombeta, porque quando as cidades elas eram cercadas e quando o inimigo estava vindo, algum perigo, algum sinal de coisa errada, se tocava uma trombeta lá do alto. Uma pessoa que é chamada de atalaia ficava no alto para avisar, era um vigia. Ele avisava, olha, está vindo perigo, olha, cuidado, olha, se proteja. Assim é um profeta, assim é o servo de Deus. Assim hoje sou eu e você. A gente vê o perigo, o Senhor fala conosco e a gente avisa. Irmão, quando você avisa que vai vir um perigo, todo mundo vai te ouvir? Não. Tem pessoas que você vai falar, você vai direcionar e as pessoas vão fazer o quê? Virar as costas, não vão querer dar ouvidos. Outras elas vão falar, é verdade? Meu Deus, me ajuda, o que eu preciso fazer? E elas vão se consertar, e elas vão entrar pela vereda da justiça, elas vão caminhar por caminhos retos. Então o profeta, ele tem que falar o que Deus quer. Não se importe, você que é profeta, você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, não se importe, né, com quem vai ouvir, se importe com qual é a mensagem de Deus para essa vida. Mas como assim, pastor? Eu não vou me importar com a pessoa? É porque você não tem domínio, nem eu. Eu não tenho, quando estou pregando aqui essa palavra hoje, uma palavra que vem do alto para o nosso coração, eu não tenho domínio sobre o coração das pessoas. Cada um recebe de uma forma. Mas a gente tem sim, pela mensagem, irmãos. A mensagem que o Senhor quer, ela tem que ser clara e transmitida do jeito que Ele quer. É isso. Então vem um profeta chamado aqui de Anani para o rei Asa e ele fala o seguinte, né, a seguinte exortação de Deus. Por que você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus? Por quê? Por que você confiou no exército inimigo e não foi orar e clamar ao Senhor seu Deus? E muitas vezes o Senhor está falando assim conosco. Por que você não clama a mim que eu vou te responder? Louvado seja Deus. Por que você está sempre procurando conselho com pessoas que não podem te ajudar, não podem te influenciar, não vão te levar para o caminho que eu desejo para a sua vida? Deus está sempre falando assim conosco. E tem pessoas que entendem, recebem e falam assim, Senhor, amém. Eu vou clamar, eu vou orar, eu vou perguntar para o Senhor. E tem outras irmãos que elas falam, não, eu vou me aconselhar com o que eu quiser. Que eu sou dono da minha vida. Não, irmão, você não é dono da sua vida. Quem é dono da sua vida é o nosso Deus. Você pode até falar que é,
Mas quem é dono da sua vida é o nosso Deus. Sabe por quê? O dia que Ele quiser, Ele tira o fôlego de vida nosso. Você é dono da sua vida? A gente não é dono da nossa vida, irmão. Ele deixou o livre-arbítrio, é diferente. Você tem o poder de escolha e de decisão. Mas quem é o dono da sua vida é o Deus poderoso, né? É o Deus, é o Shaddai. Ele é o dono da sua vida, é o nosso Senhor e da minha vida. Então, o profeta vem, irmão, ele fala dá aquela exaltação, fala, por que você fez isso? E ele continua dizendo, porventura, quando os etíopes, os líbios, um grande exército, e tinha muitos carros e cavalos, né? Quando eles vieram contra você, confiando tudo no Senhor, Ele não entregou esses exércitos nas suas mãos? Deus estava dizendo assim através do profeta, você teve que pelejar com exércitos grandes e poderosos. Você clamou ao Senhor, o Senhor não te ouviu, não te deu vitória. Porque, irmão, batalhas não são perdidas quando Deus está na frente no controle. As batalhas são vencidas. Então o profeta, ele exorta, ele chama a atenção para que haja ainda uma esperança para o rei Asa. Porque olha só, irmãos, você pode errar e eu também. Nós podemos falhar, nós só não podemos permanecer falhando. Se a gente errar, irmão, Deus vai nos corrigir, Deus vai falar conosco. E nós precisamos falar o quê? Amém, Jesus. Eu vou mudar, Senhor. Me ajuda. A gente não pode simplesmente virar as costas e falar, não quero saber disso. Cansei. Não dá, irmão. Se você lutar contra isso, você vai se prejudicar. Todas as vezes que nós lutarmos contra a vontade de Deus, a gente que vai perecer. Porque a vontade de Deus, ela é a vontade de Deus. Então, nessa noite, clame ao Senhor. Busque ao Senhor. A Bíblia diz assim, buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invocai a Ele quando Ele está perto. Por quê, pastor? Vai ter um dia que Ele não vai mais. Porque um dia Ele vai voltar. Não adianta mais você clamar. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Então faça enquanto você pode. Faça enquanto é tempo. Faça enquanto a porta da graça, da salvação está aberta para mim e para você. E aí me diz uma palavra tão tremenda aqui no versículo 9, irmãos. Porque quanto ao Senhor, ele continuou dizendo isso. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Aleluia. O Senhor está passando por toda a terra nessa noite também. Para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Está entendendo, irmão? Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Deus está procurando, irmão. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. Louvado seja Deus. Procurando aquele que tem um coração perfeito diante dEle. Procurando alguém que tem um coração quebrantado diante dEle. Procurando alguém que queira o adorar em espírito e em verdade. Procurando alguém que queira fazer a sua vontade, a vontade do Senhor. Os olhos do Senhor, a Bíblia diz nos Salmos 106, se não falha minha memória, que os olhos do Senhor, irmãos, estão procurando aqueles que são fiéis nessa terra. Diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel que o Senhor está procurando aqueles que estão tapando as brechas. Lá em João 4, onde ele fala com a mulher no poço de Jacó, ele diz, eu procuro os verdadeiros adoradores. O Senhor está procurando. Os olhos do Senhor passam sobre este lugar essa noite. Louvado seja Deus. Os olhos do Senhor passam por aqui para procurar aqueles que têm um coração perfeito, um coração que seja como o de Deus, irmão. Deus achou Davi lá no meio do pasto. E o que o Senhor falou? Eu achei um homem segundo o meu coração. Aleluia! Eu achei um homem segundo o meu coração. Deus está procurando, irmão. Será que Ele pode achar em mim e em você alguém conforme o coração dEle? A palavra diz aqui que os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Como assim perfeito, pastor? Tem que ser perfeito? Não, o seu coração, irmão, tem que ser verdadeiro. Eu sempre quando eu vou ensinar uma pessoa que fala para mim, como é que eu oro? Como é que eu falo com Deus? Ele diz que não sabe, irmão. Porque aprendeu a vida toda que era uma reza, né? Uma coisa repetitiva.
sem críticas, não estou criticando, mas tem pessoas que elas aprenderam a falar o que todo mundo fala, igual, repetindo, ó, você vai falar isso, pega o livrinho lá, decora e fala. Então, quando ela vem para Jesus e ela entende que ela tem que orar, buscar a face de Deus, tem pessoas que têm dúvida. Como que eu falo com Deus? Eu sempre que eu falo com alguém assim, eu falo, meu amado, minha amada, a maior verdade que eu vejo no seu coração, fala com Ele. Não precisa de palavra bonita, não precisa de nada decorado, tem que fluir de dentro da sua alma. Quanto mais verdadeiro você for, mais forte vai ser a sua oração. Você pode ter uma oração só de lágrima, irmão. Pastor, mas como assim oração de lágrima? Porque o Espírito Santo, né, leva essas lágrimas, colhe as lágrimas, diz lá, né, no odre de Deus. E ela sobe para Deus perfeita. Nosso choro, nossa lágrima é uma oração para Deus. Quanto mais verdadeiro você for. Então, isso é ser um coração perfeito, um coração que é aberto para ouvir, para obedecer. Não é um coração que faz tudo certo. É um coração que está disposto a fazer a vontade de Deus, disposto a adorar o Senhor. E a palavra diz, irmãos, que o profeta fala para ele, você procedeu loucamente, porque desde agora, depois disso que você fez, haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o profeta e lançou ele na prisão. Irmão, ao invés do homem ouvir e falar, Jesus, tem piedade de mim, tem misericórdia, me ajuda, por favor. A Bíblia diz que ele pega o profeta com raiva e bota na prisão. Prende esse homem aí, que eu não quero ouvir essas baboseiras que ele está falando. E a Bíblia diz, irmãos, que nesse mesmo tempo oprimiu alguns do povo. Asa, além de fazer isso, oprimiu alguns do povo. Ou seja, ele saiu totalmente daquilo que Deus tinha. E caiu, depois de 3 anos, caiu Asa doente, irmão. Aí você me pergunta, mas por que ele ficou doente? Irmão, ele ficou doente. A Bíblia não fala detalhes. Foi castigo, ele ficou doente. Mas na doença, ele podia ter buscado o Senhor. Quando ele ficou ruim, irmão, ele podia ter falado, Deus, me ajuda. Me sara, me liberta, faz o que o Senhor quiser. Senhor, mesmo que o Senhor não me cure, eu me entrego à sua vontade, porque eu me lembro que o Senhor um dia falou que se eu te buscar, eu vou te achar. Mas se eu te deixar, você também vai me deixar. Ele podia ter feito isso, não. Mas ele não fez isso. A Bíblia diz que o rei Asa não buscou o Senhor. Não buscou, e esse foi o fim dele, irmão. Pastor, para onde ele foi? Só o Senhor sabe, irmão. Não dá para falar. Pode ser que pessoas falem, foi para tal lugar, foi para tal lugar. Eu prefiro deixar com o que Deus está falando na palavra, irmão. Eu prefiro deixar, né? A gente naquele grande dia, nós vamos nos encontrar com todas essas pessoas. E a gente vai saber, né? O fim de cada um. Mas por enquanto eu quero dizer para você que não adianta. Estou encerrando já. Não adianta você começar bem. Você tem que perseverar bem. Não adianta, irmão. E outra coisa muito importante dessa palavra. Cuidado com as alianças que você faz. Tem pessoas que elas vão te aproximar de Deus. Eu gosto muito de conexões. Eu gosto muito de alianças que são de Deus, irmão. Como eu falei ontem, eu acho que foi ontem, eu falei lá no Shalom, ou foi no dia que eu gravei a live, eu não lembro agora, essa semana, que o Senhor foi na live de terça-feira. Lembrei. O Senhor, ele conecta propósitos. Eu acredito nisso. Eu vivo isso. Mas nós temos que sempre ter cuidado com as alianças que o Senhor, né, que tem chegado diante de nós. Porque algumas são de Deus para nos ajudar a chegar no propósito e outras são para confundir a nossa mente. Para que a gente venha se dispersar, se distrair, né, e atrapalhar aquilo que Deus tem para a nossa caminhada. Pastora, você já fez aliança errada? Já, irmão. Já. Todo mundo um dia já fez na vida. Por quê, pastora? Porque às vezes a gente se empolga, irmão.
A gente está orando e também está se empolgando demais com o que a gente vê. A gente não pode se empolgar com o que a gente vê. A gente tem que orar para que o Senhor mostre a verdade. Teve uma época da minha vida, irmão. Vou encerrar o culto já, mas veio isso aqui ao meu coração. Que eu fiz aliança com alguém, né? Não foi aliança de ministério, de ficar junto, mas aliança. Irmão, e aí as coisas começaram, né? Foi andando. E um dia o Senhor, depois de muito tempo, me deu um sonho. E nesse sonho o Senhor me mostrava, irmão, além, Ele me mostrava dentro. Porque a gente vê a aparência, Deus vê o coração. E nesse sonho o Senhor me mostrava, né, essas pessoas completamente sujas, fedendo. Mesmo, estava podre, essa era a palavra, no sonho, tá? Era um cheiro podre, era uma roupa podre. E o Senhor falou assim comigo, olha, são as vestes sujas. E aí eu continuei o sonho, e no meio do sonho, eu vou contar ele bem superficial, né, irmão? Mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. E no meio desse sonho, eu falava, eu vou te dar ali uma toalha, toma banho, para ficar, né, que cheiro é esse, horrível. E aí essas pessoas iam tomar banho para ficar, né, limpas e cheirosas. E realmente a roupa ficava alva, limpa. Mas o cheiro podre continuava. E eu dizia, mas que cheiro podre é esse? No meu sonho, tá, irmão? Que cheiro podre é esse? Está todo mundo limpo aqui, mas o cheiro podre, sabe porque o Senhor falou comigo? Quando eu acordei, Deus falou assim comigo. Está limpo por fora, mas está podre por dentro. E aí, irmão, abriu os meus olhos. E eu comecei a entender que tem coisas que são de Deus para a nossa vida. E tem coisas que a gente tem que fugir, irmão, correr. Que não são de Deus para a nossa vida. Que vem para atrapalhar os propósitos do Senhor. Então você tem que estar atento. E eu também. Quando a gente se dispersa por alguma coisa pequena, a gente pode ser enganado, irmão. Porque o que a gente vê, às vezes os olhos enganam. O coração do homem engana. Por isso, nessa noite, eu quero deixar para você, olhe a Deus, para que Ele te dê discernimento, para que Ele te mostre as alianças que você tem que fazer, para que Ele te mostre as pessoas que você tem que andar, para que Ele te mostre com quem você pode contar para guerrear. Peça ao Senhor, olhe ao Senhor nessa noite, é uma noite para você clamar a Deus, Senhor, me mostra as pessoas que o Senhor quer conectar à minha vida, e afasta de mim as pessoas que têm projetos para atrapalhar os seus propósitos. Isso, irmão. E mais uma coisa que o Senhor quer dizer para você e para mim. Nunca, jamais, pense que você está super forte. Porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide-se que não caia. Como assim cuide-se que não caia? Cuide-se para continuar fazendo a vontade de Deus. Cuide-se para continuar sendo um verdadeiro adorador. Cuide-se para continuar sendo fiel ao Senhor. Cuide-se. Se cuida, irmão. Há uma maior trajetória, aleluia. Há um caminho ainda. Bom e longo é o nosso caminho, em nome de Jesus. Grandes coisas Deus tem para fazer, então cuida. Cuida do que você tem, deixa ninguém roubar a sua coroa. O rei Asa se dispersou no meio do caminho. O rei Asa se perdeu no meio do caminho. E no início o Senhor falou com ele, ele avisou, porque Deus fala conosco, irmão. Deus nos avisa, Deus fala. Se você estiver comigo, eu vou estar com você. Mas se você me deixar, eu também vou te deixar. Cuidado, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos livre. Em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar. Peça a Deus para te fortalecer nessa noite. Peça a Deus para te ajudar, para te sustentar. Senhor, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és bom, tu és fiel, tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, por se preocupar conosco, por cuidar de nós, por estar trabalhando no nosso favor. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sido Deus conosco, tem sido Deus na peleja, na batalha, tem pelejado por nós, tem nos dado discernimento, tem nos dado estratégia. Senhor, nos cobre com o teu sangue nessa noite, que nós possamos, Senhor, ter visão diária, que nós possamos ver como o Senhor está vendo, que nós possamos prosseguir, perseverar, sermos firmes e constantes na tua presença, na tua palavra. Nos ajuda, nos fortifica, nos fortalece. Toma cada um que está aqui, cada um que está escutando
estudando pela rede